Oi, pessoal. Tô aqui tentando não. Vou buscar a Daiane. Pera aí. Olha a Elba, o Mêncio. Daiane, cadê você, Daiane? Ela tá como espectadora. Eu preciso dela. Olá! Oi, Daiane. Menina, eu sempre me atrapalho. Peraí, que eu ainda não Hã? tô te vendo. Eu sempre me atrapalho. Ah, agora eu tô te vendo. Tudo bem? Tudo bom? Me ouve bem? Escuta, e você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E aí, como é que você tá? Feliz Dia das Mães. Pra você também, Daiane. Você que é mãe de dois, eu sou mãe de um só. Como é que foi o seu dia das mães? Vamos esperar um pouquinho mais para Foi você me contar. ótimo aqui. Não fiz o almoço para entrar no padrão. Eu não lavei a louça, nem eu, nem minha mãe. A gente hoje ficamos isentas de lavar louça. Isso já é muito bom, né? Eu também acho, Daiane. Não ter que lavar a louça já está ótimo, é o presente, né? Enfim. E você, como é que tá? Como é que estão as coisas no trabalho? Estamos bem aqui. Começando. Que bom, entrou. Quem for entrando, dá uma fala pra gente se ouve, nos ouve bem, né? Porque a gente vai ter um feedback para a gente melhorar nosso áudio com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Ótimo, ô, Miquias. Não, é importante, deixa eu ver que horas são, já dá para a gente começar? Já dá. Bom, eu estou fazendo essas lives porque a gente está num período onde isso é uma coisa interessante da gente fazer, aproveitar essa oportunidade e também porque as lives vão passar a ser algo que faz parte da nossa. Oi, Miquias. Que é importante e vai fazer parte das nossas dinâmicas de trabalho a partir de agora. Elas sempre existiram, mas não era com essa intensidade, né? Por isso que eu te convidei, Daiane, para a gente poder estar Obrigada. a gente poder estar discutindo sobre coisas que são relevantes e voltadas à parte de comunicação, que é a minha área e que é a tua área também, né? Porque você, enquanto advogada, trabalha com isso e você é gestora de informação. Se apresenta um Sim. pouquinho, né, para a gente Bom, para poder. quem não me conhece, eu queria agradecer essa oportunidade de falar com a Ana Kelly. Tive a honra de ser, não sei se é cliente ou aluna ou mentorada pela Ana. Incrível, né? A gente não tem como não estar com a Ana e não crescer na área da comunicação. Até Ai, essas posturas que vocês estão vendo aqui, tudo isso é dica da Ana. Então, ela já prepara a gente para participar desses momentos com vocês. Queria dar boa noite, falar Feliz Dia das Mães para todas as mães que podem estar entrando nessa live. Eu sou Daiane Lupo, eu atuo como advogada há 13 anos já, começamos a entregar a idade, e eu trabalho com gestão da informação, inovação e tecnologia dentro do meu escritório. Eu tenho uma Altec, que é uma empresa de tecnologia na área de conciliação e mediação, e hoje eu estou, né, porque quando a gente ocupa um cargo dentro de uma instituição, a gente está no cargo, a gente não é, coordenadora do Laboratório de Inovação e Tecnologia da UB. E a gente arranja mais coisa para fazer porque a gente é mulher também. Eu sou coordenadora do GT de Direito e Tecnologia da Lautalks, que é uma associação que fala de inovação na área do meio jurídico também. Então, assim, eu fico muito feliz com esse tema. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso na ESA. Foi minha primeira live, foi sobre fake news, né? A desinformação, desonestidade intelectual que a gente fala, pós-verdade. Então, é um assunto bem gostoso
E eu fiquei feliz com o seu convite, inclusive com esse insight seu em relação ao tema, porque ele é muito precioso mesmo e a gente precisa conversar sobre ele. E a gente está num período de muita controvérsia, né? De muita fragilidade. Então, informação diminui a fragilidade, né? E eu também quero parabenizar todas as mães, todos os pais que também são mães em alguns momentos. Verdade. Que esses papéis eles se misturam um pouco, né? Bom, mas deixa eu colocar por que eu busquei o tema fake news e por que eu convidei alguém que tenha esse expertise dentro da área jurídica. Primeiro, para nós que não somos da área jurídica, entendermos como isso funciona, até que ponto isso pode me atingir, né, Daiane? Às vezes eu posso estar replicando alguma coisa e isso, de alguma maneira, me refletir legalmente. Tem isso, né? Então, só para a gente contextualizar rapidamente, a fake news é algo que faz parte da nossa sociedade há muito tempo. Há muito tempo. No século XVIII, que foi quando surgiu a imprensa, ela era algo que era muito comum, muito comum. Lá na França havia um jornal que se chamava Canades. E ele era exclusivamente para fofoca. Exclusivamente para mentira. As pessoas compravam postzinhos, né? E falavam dos outros, tal, e utilizavam. Era produto, né? E isso era produto mesmo. E as pessoas usavam isso. Olha, Juliana, obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana, ótima, bem-vinda, Juliana, especialíssima em Lei Geral de Proteção de Dados, uma querida, viu? Cícero, tá lá em Nova York, obrigada! Então, esse jornal na França, o que acabava acontecendo? Isso era muito comum e as pessoas usavam para um contexto político mesmo. Mas não era só um contexto político governamental, era também um contexto político de empresa, de empresarial. Então, existia isso. Uma das pessoas que mais sofreu nesse período foi a Maria Antonieta. Ela foi super difamada por esses canais, por esses meios. E isso foi também para a Inglaterra. E lá na Inglaterra era muito comum, tinha em torno de 9 a 10 jornais só sobre fake news. Olha que doideira. Então, era uma coisa que... Obrigada, Cícero. Você fez a diferença na minha vida profissional. Eu é que te agradeço muito. Então, era algo que era muito pertinente da hora, né, do momento, lá no século Deixa eu V, cumprimentar a Dani, que é a nossa coordenadora do Estado do Mato Grosso do Sul da Lautalks. Seja muito bem-vinda, viu, Dani? Uma honra a sua presença. Daiane, então, aproveitando esse gancho, que era... como o meio está falando, né? Fake news faz estrago há muito tempo. Você consegue colocar para mim e situar para nós o que é, dentro do contexto jurídico, a fake news hoje? Na realidade, no Brasil, ela está ligada muito à desinformação. Só hoje na Câmara a gente tem mais de 20 projetos de lei tramitando, querendo dar uma tipificação legal para fake news. Então, até esses projetos de lei, eles estão um pouco confusos, porque alguns são direcionados ao que você fala, a circulação, e outros são direcionados até mesmo ao agente que disponibiliza a página para ter esse conteúdo. Então, a gente não tem uma tipificação correta. E o que acontece... Por isso que eu acho interessantíssimo bater esse papo com você, porque a falta de noção entre o que é informação, comunicação, notícia, então a gente vai se perdendo. E se estabelecer fake news, a gente tem várias nuances de fake news. Em oportunidade na live da ESA, eu coloquei um detalhamento, né? Que, por exemplo, fake news por exemplo, ela tem a introdução, o título correto e o conteúdo errado, ela induz ao erro. Então, assim, várias categorias. Dentro do direito, eu não tenho uma lei específica para fake news. Mas eu tenho uma atribuição constitucional que o que viola o seu direito, inclusive o seu direito à honra, a gente pode restabelecê-lo, né? Punindo você por essa ação.
Mas dentro do mundo web, que é o que a gente mais fala quando a gente fala em fake news, porque é um monstro saber que 53% quase dos brasileiros, eles buscam notícia no WhatsApp. Isso é uma pesquisa consagrada. Então, quando eu falo isso, eu falo que o brasileiro busca notícia onde não tem a notícia, só tem a informação, que é diferente. Só para me situar um pouquinho, para a gente vai entrar no direito, porque eu tenho que fazer a tipificação dessa desinformação, né? Ou desonestidade intelectual, você levar um conteúdo errado. E aí, a pós-verdade, eu já trago ela um pouquinho diferente, que é a atribuição do meu valor para a notícia. Quando eu pego, quero fazer essa tipificação dessa fake news, eu tenho que ver muito o objetivo daquele agente, para que ele fez aquilo, né? Se o intuito dele foi atingir a coletividade ou o próprio indivíduo, né? Então, a gente, para começar a tipificação, e esse é o grande problema da fake news, dessa desinformação. Primeiro que se comunicar no Brasil, a liberdade de imprensa no Brasil é muito falada e muito exercida. Mesmo que o meio, às vezes, ele reclame bastante em relação a isso, algumas censuras que podem ter, no Brasil a gente pode falar e expressar o que sente de maneira muito fácil e muito expressiva. Só que aí você se engana entre dar a sua opinião, que é totalmente diferente, e dar uma notícia. Quando o repórter ele vai dar a notícia, primeiro ele tem que ser imparcial. Então, ele vai falar onde aconteceu essa notícia, como aconteceu essa notícia, por que aconteceu, quais as circunstâncias que aconteceu essa notícia. E aí, de forma imparcial, ele vai comunicar para você o que está acontecendo. Informação é só você ceder uns dados que, em relação àquilo. Quando eu informo você, eu posso te informar até direcionando. Mas, às vezes, eu não preciso fazer todo esse calabouço de perguntas. Onde, como, por quê e para quê. Entendeu? Qual que é o agente? E aí eu também não tenho tanta necessidade de ver a outra parte, verificar com a outra parte citada se aquilo convém ou não. Então, a gente pode fazer, dentro do artigo da Constituição Federal, já tipificando, já dentro do direito, com o artigo 220, gente, se eu errar o artigo, vocês me perdoam, que nem tudo a gente sabe de memória. Vou até depois pegar umas colinhas aqui. Ele fala da livre manifestação do pensamento. Então, você pode se expressar livremente. Isso não significa que você pode se expressar livremente sobre tudo ou sobre qualquer coisa. Lembrando sempre que o limite para a comunicação, de maneira geral e simplificada, porque a gente não está para falar juridiquês aqui, é a lesão ao terceiro. Então, se você fere o direito do outro, é o limite da sua notícia. Deixa eu fazer um gancho aí, só para eu explicar uma coisa. A Daiane comentou muito sobre pós-verdade, né? Deixa eu só contextualizar o que é isso, porque é super importante para entender o que você está colocando, que é super pertinente. A diferença hoje da fake news é em dois sentidos, tá? Ela se modificou no momento que a gente está vivendo hoje por duas coisas. Primeiro, pelo advento da internet, que é tudo muito rápido, tudo espalhado, aí entra naquilo que a Daiane estava falando, a gente recebe a informação pelo WhatsApp, por todos os canais que nós temos. O que é a pós-verdade, que é algo que ela estava o tempo todo colocando para a gente, que está muito relacionado à comunicação. A pós-verdade é o seguinte, no resumo da ópera, gente, é uma meia-verdade. É quando você recebe uma informação, ela tem uma parte dela é verdade e o restante não é. Então a pessoa pega aquela informação e contextualiza ela em outras coisas, né? Faz dela uma nova notícia. Isso é a tal da pós-verdade que a Daiane está colocando. E que é o que a gente tem que tomar mais cuidado, por exemplo, em WhatsApp. Não é, Daiane? Isso. E essa pós-verdade, complementando você, ela tem muito do seu valor pessoal. A sua opinião embutida no texto. Então, é o que eu acredito como crença dentro de um conteúdo. Já a fake news, ela consegue, o agente ele não tem mais a intuição de pegar e dar o que ele pensa sobre aquilo. Então, o conteúdo é enganoso, o conteúdo é fabricado, que a gente fala, o conteúdo é manipulado, o conteúdo é falso e o conteúdo é impostor.
Então, assim, os conteúdos dessa fake news, e ainda a gente tem deepfake, que são vídeos fake news que são montados com inteligência artificial, e a gente tem bastante, pra você ver, essa live aqui, ó, 1 hora era pouco. E o que que acontece? Mas qual que é a essência de eu saber o que que eu faço com a notícia? Primeiro, que a maior verdade na notícia para a pessoa que recebe é a credibilidade que ela dá para o agente, para a pessoa. Por exemplo, esses dias eu recebi... Você está chamando de agente aquele que encaminha ou aquele que recebe? Isso. Para a pessoa, por exemplo, se você recebeu de uma amiga querida que trabalha num setor de saúde a notícia sobre uma coisa, sobre o coronavírus, você não vai checar essa notícia. Você vai compartilhar. Entendeu? É uma pessoa que você confia. Então, o que que acontece? A credibilidade está se dando a verdade da notícia pela gente que compartilha, não pela notícia em si. Ah, então a gente é que passa. Isso, o que que acontece? Você recebe a notícia, você tem segundos, até 8 segundos você já criou consciência de valor sobre aquela notícia no seu WhatsApp. Então, em 8 segundos você já diminuiu. Você já teve toda aquela relação mental para você ter. Então, a gente está com o nosso dedinho assim, né? Aí você olhou, viu interessante, nem abriu direito, e aí você considera que a pessoa que mandou para você está falando a verdade, e você compartilha, ainda mais se é uma coisa boa. E como eu falei para você agora, o que que é interessante a gente notar? O título tá certo, mas o conteúdo é enganoso. Entendeu? Tem um site, gente, chama Lupa. Eu vou só pegar e abrir aqui para vocês, porque ele é muito bacana na textualização da fake news. Que olha o que que ele coloca. Vai lá, é a agência Lupa. Tem, assim, um pinguim. Pessoal, eu vou colocar no final... por um post aqui no Instagram, no meu Instagram, com essas agências, para vocês acessarem, receberem a informação, vai lá e coloca essa informação lá nessas agências, para você se certificar e não ser um agente, como ela está colocando, que replica no fake news. Para você não ser esse indivíduo, porque a gente às vezes é sem a gente querer ser. Não é porque você está querendo isso, né? Não, claro que não. E, por exemplo, assim, as consequências da fake news, por exemplo, se a gente colocar, a pós-verdade foi a palavra de 2016. Com Trump, fake news foi a palavra de 2017. Então, a gente está falando de uma progressão muito grande em relação à informação. O direito não consegue assistir a tecnologia. E eu te garanto que a comunicação e a notícia não consegue assistir a informação de fato. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para a gente começar a materializar qual que é a nossa conduta e tentar ter esses insights quando recebe a notícia. Eu saio imediatamente agora e vou na frente de um hospital. Olha só. E lá tem uma pessoa que acabou de falecer ali na frente. Olha, ela acabou de falecer. E ela não adentrou esse hospital para vir no Covid, já na... Daiane. E aí eu imediatamente posto e falo o absurdo que está acontecendo com aquele corpo ali na frente. Que é um absurdo. Isso que eu estou falando é verdade, é um absurdo. Só que o que acontece? Esse hospital tem protocolos de recebimento e chegada. Ele não pode mais receber esse corpo. Não é assim que funciona. Entendeu? Então tem que esperar a polícia chegar. E até a polícia chegar, em 30 minutos, essa notícia pode ter entrado para o mundo inteiro. Entendeu? Então, o que acontece? Começa a ter uma manifestação de insegurança, de acontecer, morreu de Covid, não é Covid, e uma circunstância, às vezes a pessoa chegou lá, infartou na frente, caiu ali, a pessoa não deu tempo de ser socorrida ou recebeu de um carro. Primeiro, se é vítima de violência, a gente tem que ter um perito, tem que ter o que aconteceu. Então, assim, são muitas regras que têm que ser seguidas, às vezes, para uma ação. Então, por exemplo, eu vou lá imediatamente dou um clique e acabou. Foi na rede e acabou. Ad eterno, como a gente fala, né? Daiane, então, por exemplo, assim... Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida que eu tenho, que pode ser que algumas pessoas tenham essa dúvida. Por exemplo, o Cícero está colocando aqui que ele checa tudo. Ótimo. Sim, parabéns, Cícero. Você usa alguma plataforma para você checar? Como que você faz essa checagem? Fala pra gente, porque nós vamos falar um pouco sobre isso também. Né? Como que você faz essa checagem? É uma forma da gente compartilhar isso. Maneiras, né?
Mas o que acontece? Eu acho excelente essa colocação, tudo. Inclusive, no meu próprio Instagram, tem lá um videozinho de 5 minutos, eu indicando todas as plataformas. Mas essas checagens têm que ser em veículos oficiais. Se você não vê nada sobre isso, não faça divulgação. Porque, às vezes, o que eu acabei de falar, não dá tempo nem para checar a notícia. Por isso que eu falo, o direito não assiste a tecnologia e inovação, e nem mesmo a notícia assiste a comunicação e informação. Porque não dá tempo. Isso não dá tempo. Então, checou. Não tem nenhum conteúdo sobre isso. Tá com dúvida? Não compartilha. É assim, simplesmente assim. Não compartilha. E a gente está tendo um desencadeamento de ansiedade, né? A gente fala que, às vezes, umas figuras centrais vão ser aquelas que vão correndo, dar um monte de abraço, tem outras que vão continuar ficando em casa, porque vai ter aquele sentimento de insegurança. Quando a gente fala muito de fake news, a gente lembra muito de eleição. O Tribunal Regional Eleitoral no Brasil, ele tem uma plataforma, já falando de dica, para falar sobre fake news. Ele fez um seminário excepcional sobre fake news. Porque o nível de interferência que tem a fake news dentro de uma eleição é gritante. E o que a gente está vendo agora, nessa época de pandemia, também. E o que acontece? As fake news sobre pesquisa. Então, isso é uma coisa que eu queria até comentar. Nós estamos muito habituados a pensar em fake news relacionadas à política. À política. Mas não é isso só. É essa atenção que a gente tem que ter. Ela precisa, ela está em tudo. Ela está em tudo. Até na nossa vida, que não é uma vida... Nós não somos populares, vamos dizer assim. Nós não estamos na grande mídia. Nós somos pessoas comuns. É isso que eu quero dizer. E pode, de alguma maneira, surgir fake news com relação a você. Com relação a você. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Normalmente, a gente não pensa nisso. A gente pensa que a fake news é uma coisa que ela só está presente para quem é público. E não é verdade. Não é. Por exemplo, Ana, né, eu estou trabalhando a minha inserção online. Então, eu estou gerando conteúdo. Alguém pode pegar um conteúdo meu, alguém pode pegar alguma coisa que eu falei e gerar uma fake news. Com o meu nome, com a minha imagem, com o meu trabalho, não é? Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, esse exemplo que eu dei. A gente tem, por exemplo, esse exemplo que eu dei é ótimo. Né? Mas quem é especialista na comunicação já consegue ver retórica na hora. Isso que é ótimo também, né? Aí é legal você ouvir, voltar e organizar. Então, nós temos essa realidade. Pegar uma coisa minha. Eu tenho como me proteger disso? O que eu faço se eu tenho uma situação dessa? Me orienta, que caminho eu vou? Eu vou no Google? Eu vou aonde? O que eu faço, sendo que eu sou uma cidadã comum? E isso pode ser uma coisa enorme. Na realidade, a gente tem como fazer o registro autoral da sua obra. Tanto ela empresarial, né? A gente tem que fazer... O INPE é um instituto que faz o registro de trabalho intelectual, né? Propriedade intelectual, que a gente fala. Então, a gente fala sobre o trabalho autoral. Então, dá para fazer. E é muito interessante que está tendo muito conteúdo disponibilizado de maneira gratuita. Bem bacana a tua pergunta. Porque a gente tem que fazer essa captação do cliente. É um método para fazer a captação de cliente. E a replicação do seu conteúdo de forma indiscriminada é proibido. Inclusive, a pessoa pode fazer a remoção desse conteúdo. Só que se eu não registro esse conteúdo, nem na Academia Brasileira de Letras, e eu faço esse conteúdo de forma indiscriminada, não coloco a fonte, eu não coloco no meio de comunicação oficial meu, ou começo a lançar, por exemplo, assim, eu tenho meu site, Ana. Então, eu estou fazendo materiais simples, digamos assim, e-books. Nem tudo eu vou registrar. Tá? Mas a Ana é dona da Fala Arte, que já tem um CNPJ. Então, a Fala Arte gera conteúdo subjetivo, tá? Que letras, comunicação. Isso é um conteúdo, digamos, subjetivo, tá? E aí, só que aí a gente entra também na parte da educação. Mas vamos parar um pouquinho, porque se eu misturar tudo aqui, vira muita coisa, tá? Vamos falar só de gerar conteúdo. E a gente fala que esse século vai ser o pagamento da criatividade. A gente vai começar a ser pago
por ser criativo, né? Porque o cognitivo e o trabalho massificado, ele vai ficar no computador. Então, a criatividade vai fazer grande diferença e vai ter um valor efetivo. Então, o que acontece? Que você está falando só te interrompendo para a gente contextualizar, a criatividade que você está referindo é aquele vídeo que eu postei. A criatividade efetiva vai ser, inclusive, de incrementação de produto que você tiver. Por exemplo, você inventou um vídeo, todo mundo está fazendo um vídeo de 1 minuto. Eu não posso patentear 3 segundos. Mas, às vezes, aquele formato de vídeo que você teve, ou aquela intenção de vídeo que você teve, dependendo como você está gerando esse conteúdo, a gente tem umas diretrizes que a gente pode tentar verificar o que a gente pode fazer. O que acontece? A gente está trabalhando no campo da subjetividade. Então, a gente tem que começar a gerar conteúdo. E o que a gente tem que fazer com esse conteúdo primeiro? Só para deixar mais simples. Colocar nas fontes oficiais. Né? Eu tenho meu site oficial e eu tenho como fazer marca d'água em papel timbrado, eu tenho como registrar, eu tenho como assinar, eu tenho como fazer blockchain. Então blockchain. Então, vai ter que... tem alguns instrumentos que tem como dar validação daquele conteúdo que ele foi gerado naquela época, e assim sucessivamente. Mas, dependendo do conteúdo, é difícil você alimentar um site todo dia e ter que gerar alguns meios de comprovação. Então, às vezes, você chega como advogado, parece que você está impossibilitando o trabalho de criação do seu cliente, mas não é isso. Então, começar a ter uma ritualização de timbrado em página, não, né? No teu e-book, começar a ter uma descrição, os links de acesso rápido, começar a ter uma filosofia da empresa, estabelecer um padrão. Então, por exemplo, assim, que você vê uma cópia que eu possa, como advogada, provar que a pessoa está te copiando de maneira escandalosa, a gente pedir a remoção. Inclusive, se utiliza daquele conteúdo, porque já aconteceu, Ana, de eu pegar um conteúdo idêntico, não tinha nem como. E a gente foi lá, notificou, a gente falou, você tira em 24 horas. E a gente ainda pegou e notificou o Facebook, porque agora tem a remoção de conteúdo. Porque tá tendo muito, porque fora da fake news, tá tendo muita ofensa na internet, principalmente Facebook. E a gente entra naquela questão moral. Mas, Daiane, assim, eu sei que a fake news ela é uma coisa que pode... Então, são duas coisas diferentes na realidade. Né? Então, a gente tem a fake news, tanto que o Luz dos Florais está colocando, checar é importante quando é possível, já que entra a publicação e ela entra na historinha do tempo, é isso que ele está falando. Né? Assim como, quando a gente disponibiliza um conteúdo, né, a pessoa pode pegar o meu conteúdo e distorcer o meu conteúdo, não pode? Sim. Mas aí a gente está colocando, ela pode distorcer se ela está colocando, ela está tendo uma agressão, ela está ou ofendendo, ou contra a honra, contra a moral, ou contra a desigualdade empresarial. Então, assim, a gente começa a entrar em outros campos do direito, que já não são fake news. Né? É outro campo do direito, o direito autoral, fazer cópia, por exemplo, se você tem direito à sua marca, o que ele está trazendo, se o produto dele é muito semelhante do seu, que o teu público final possa confundir, achar que está comprando a Ana, mas está comprando o Beto, ele está te prejudicando, e a gente vai tomar medidas sobre isso. Então, se a Ana, ela já é famosa, e o Beto quer entrar de gaiato, e ele está copiando a Ana, a gente tem como fazer isso. Por isso que mesmo conteúdo gratuito é interessante registrar. O Luz dos Florais colocou, eu tenho como ter certificado digital de todos os produtos? Isso não me protege? Com certeza, que eu falei para vocês, você pode assinar com certificado digital, te protege, é seu. Você vai saber quando você gerou, que dia que você gerou, que hora que você gerou, foi você que assinou, muito boa colocação. Excelente colocação. Então, agora, quando a gente fala do blockchain, a gente já está colocando outra categoria que é praticamente igual ao do certificado digital. Mas o que é bom do certificado digital? Que ele está mais acessível, as pessoas sabem utilizar ele de maneira mais concreta, e vai aquilo. Você manda um e-mail agora de contrato, você pega, o que acontece? A gente faz o quê? A gente copia a assinatura da gente virtual e coloca num contrato digital e manda para o coleguinha. Não, você entra numa plataforma e assina digitalmente esse contrato junto com o teu parceiro. E aí a gente consegue estabelecer hora e local para isso. Né? Então, aí a gente já está entrando na esfera do contrato. Agora, quando eu falo de comunicação, se essa comunicação te prejudica de fato, também já é outra coisa. Aí eu já estou falando sobre a sua imagem, sua honra, entendeu? Por exemplo, a gente tem que ver a proporção de danos que isso causa à sua empresa, se é um caso empresarial.
Vê se isso tem uma ligação. O Mêncio Vidal está perguntando: o direito tem instrumentos para proteger as pessoas contra fake news, por exemplo, publicadas nos jornais da web? Na realidade, a Constituição te dá o direito de resposta. Tá? Então, por exemplo, assim, você pode solicitar a remoção desse conteúdo. Ah? Eu não tenho como me defender? Só dar a resposta? Não, você tem direito de se defender. Você pode pedir a remoção desse conteúdo. Né? Só que, por exemplo, assim, se eu posso distribuir demanda judicial para pedir para retirar. Né? Então, a gente está falando ali mais do crime referente à honra, à moral, à ética. Então, são condutas em relação a isso. Você pode pedir para remover. Por que eu falo remover muito antes do direito? De demandar. Porque quanto mais a notícia fica, então a gente já tem agentes de plataformas ou links de plataforma, que a gente utiliza até como advogado, notifica, solicita para remoção de conteúdo, para sair o mais urgente possível. Entendeu? Aquela partezinha do denúncia lá é para denunciar mesmo. Porque você faz essa denúncia, o Facebook tem os moderadores dele, né? Que faz o conteúdo, que pega, verifica se esse conteúdo é bom, se esse conteúdo não, e faz isso. Então, você, como a gente pode fazer? O direito, às vezes, não alcança. Eu posso pegar uma liminar e conseguir imediatamente para você fazer remoção desse conteúdo, demorar 12 horas. E aí, durante 12 horas, seu conteúdo ficou ali. Então, na realidade... Então, a gente tem que... Então, a gente tem que fazer uma ação imediata. Você tem que colocar, inclusive, na rede que publicou, que aquela informação não é verdadeira. Entendeu? Se eles não te assistirem, você inclui aquilo como um fato. Então, assim, dá para observar que, como está no campo da subjetividade, quando fala da imagem do agente, a gente consegue ter mais concretude na ação, porque está falando do indivíduo. Então, eu consigo de imediatamente tentar fazer uma resposta sobre aquele fato, tanto com demanda judicial, quanto com solicitação de remoção de conteúdo web. Então, a gente tenta isso. Então, só para eu poder entender direitinho, para que as pessoas também possam fazer dessa maneira. Então, por exemplo, lançaram na internet uma fake news sobre mim e eu te vou contactar com você. Aí você vai fazer todo o trâmite legal, que pode levar até 12 horas. E essa notícia fica lá. É isso? Isso. Aí eu posso, na mesma hora, ir lá e fazer uma publicação informando que aquilo é mentira. É isso que eu tenho que fazer? Imediatamente. Inclusive na própria plataforma que falou sobre a notícia. Tá? Por que eu já estou falando assim agora? Eu falo assim, eu como advogado, eu posso te assistir, mas por isso que eu falo, o direito não consegue te assistir tão rapidamente como a disseminação de uma notícia. Não consigo. Não é nem humanamente possível eu fazer toda essa tramitação. Então, o que você tem que fazer de imediato? Tentar esclarecer. E entrar em contato com outra parte. Entendi. Eu preciso fazer um adendo. O Joel Silva, um grande comunicador, um amigo. Obrigada por você estar aqui, Joel. Muito, muito obrigada. Mas me esclarece uma coisa. Eu vou entrar em contato com quem? Com a pessoa que fez a fake news ou com o Google? Ou com o Facebook? Com quem? Você vai entrar primeiro você vai entrar em 3 contatos. Você pode entrar com a pessoa que fez, né? Mas primeiro você vai entrar no veículo de circulação. É o primeiro. Aí pode ser Facebook. Vai entrar em contato com o Facebook imediatamente. Então, tá? São 2 passos, então. Tá? Então, por exemplo, qual que é o contato? Imediatamente entrar em contato com o Facebook. Ele já tem uma linha de acesso rápida para isso, eles verificam a notícia mesmo. Às vezes tem pessoal que fica bem brabo, que denunciam, às vezes, tentando prejudicar a pessoa, e a pessoa perde o conteúdo, já acontece, porque eles são bem criteriosos em relação a isso. Tanto que você não vê mais circulação de imagem nenhuma de acidente, de criança, eles já estão bem rigorosos referente a isso. Mas o que é a pegada da fake news, por exemplo? A gente fica preocupado, por exemplo, a disseminação de imagem também. Por isso que eu falo do WhatsApp. Como a gente recebe, 53% do Brasil recebe informação pelo WhatsApp, e isso não está no web, mas vai para o web. Por isso que a nossa postura em relação da notícia tem que mudar. Porque se eu tenho no WhatsApp, eu recebi agora, ontem até, uma notícia, por exemplo, a moça tinha um relacionamento extraconjugal com um rapaz, e na quarentena foi até o rapaz. E a esposa foi lá e filmou toda a situação, que a moça chegou embriagada. Então, por exemplo, eu já tenho esse conteúdo imediatamente no meu celular. E não tá nem em plataforma de YouTube e não tá em Facebook. Só que esse mesmo conteúdo, depois,
Depois eu vim em 2 grupos do Instagram. E lá tá o rosto. O que que eu faço com isso? Quem eu vou contactar para tirar isso? Aí a gente vai pelo WhatsApp, né? Que a gente vai do Facebook também. Então, assim, tem fontes sobre isso. Só que qual que é a pegada agora? O que a gente tem que ter bastante, elevar o consciente da gente ao ponto de não compartilhar. Porque o que você tem que ter em mente? Pode ser você. Acabou. Tá. Pode Vamos ser voltar você. nos 3 passos, então. Então, a primeira coisa, eu entro em contato com a plataforma, por exemplo, Facebook. Eu posto uma informação de que aquilo não é verdadeiro. E qual que é o outro? Contactar Você vai registrar um boletim de ocorrência também, porque a gente tem que fazer isso, dependendo do conteúdo, da informação. A gente faz o boletim de ocorrência. E aí a gente começa, aí depois a gente demanda, né? Na realidade, para você ver, o processo chega no final, mas é essencial que tenha um processo, tá? Porque a gente precisa fazer esse trâmite. Daiane, o Antônio, que é o da Luz dos Florais, ele está perguntando para você uma coisa. Ó, eu vou ler para você. Algumas medidas podem ser tomadas como prevenção. O doutor Lair Ribeiro já coloca em todos os posts uma tarja informando que ele não vende suplementos ou remédios. Juridicamente, isso é válido? Na realidade, ele está agindo preventivamente, né? Porque ele já teve a vinculação do nome dele em relação a algum produto. Pode. Não tem. Só que tem que tomar cuidado assim. Sabe aquele cartaz que fica no estacionamento falando que o estacionamento não responde por produtos ou quebras ou alguma coisa dentro do seu carro? Ele coloca um cartaz enorme, mas aquilo não é verdade. Então, assim, a prevenção, a informação, ele falar sobre isso é porque ele já foi um agente que sofreu esse dano. Então, ele já informa o público dele. Mas é bem complicado, ele vai ter que se responsabilizar sobre o conteúdo dele. Então, ele vai ter mais cuidado sobre aquilo. Mas não dá para isentar a responsabilidade. Eu falo que esse é um século da responsabilização. Então, por isso que eu estou falando, todo a gente tem que tomar cuidado com o que coloca, o conteúdo que coloca e a forma que coloca. Por exemplo, se eu sou um agente... só para entrar, eu queria colocar um adendo em relação à pesquisa. Porque eu estou vendo bastante pessoas que eu considero que têm um entendimento bem elevado sobre alguns temas, fazendo posts ou reposts sobre isso, e eu fico bem preocupada. Primeiro, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem algumas diretrizes para fazer essa pesquisa, né? A gente tem a pessoa que recebe o medicamento, a pessoa que não recebe nada, e a pessoa que recebe placebo. Né? E ainda a gente tem a turma dos médicos que tem um ponto cego, que eles não vão nem saber quem recebeu aquele produto. Isso, então, o que é isso que é uma pesquisa. Então, o que acontece agora, na realidade? Praticamente, a gente está fazendo um teste imediatamente com tudo que está acontecendo, desde medicação. Então, por exemplo, assim, eu tenho um agente positivo referente a um medicamento, mas, assim, daqui 3 meses ou 3 dias ou 6 semanas, eu já tenho o efeito negativo desse medicamento também. Então, agora, um tempo de extrema incerteza, tem que tomar bastante cuidado. E a gente, como ser humano, a gente tenta ter o herói, o salvador, o ponto de referência, alguma coisa que vai trazer conforto, alguma coisa que vai trazer luz, mas a gente tem que ter mais, além de querer a solução, a gente tem que tentar verificar um caminho. Porque agora, acho que não existe mais solução para alguma coisa, existem bons caminhos a serem percorridos. Entendeu? Para a gente conseguir isso. Por isso que você falou da responsabilização, né? Tanto que a Patrícia Arruda está colocando, é o século da responsabilização. E é bem isso mesmo. Né? Porque o que acontece? Em comunicação, a gente tem a autorresponsabilização por aquilo que a gente fala. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente emite. Quando você pensa dentro de um contexto interpessoal, dialogal. Onde você está dialogando. Só para voltar do WhatsApp que eu esqueci. Teve uma decisão judicial importantíssima que responsabilizou o administrador do WhatsApp. Tanto que o comportamento do WhatsApp mudou totalmente de uns 2 anos para cá. Então, o que acontece? Se você tiver alguma notícia disseminada no teu WhatsApp, você entra em contato com esse administrador e tem que tirar imediatamente. Tá? Esse grupo. Porque senão, se ele deixar esse conteúdo lá, disponibilizado, ele vai ser responsabilizado também. Entendi. E aí, o que agora? Se você tem grupo de trabalho ou grupo que você venda, tanto no Telegram
quanto... Isso eu estou dando uma dica agora, assim, em primeira mão, que eu estou tentando estabelecer, como nosso amigo falou, do colega que colocou a prevenção em relação ao conteúdo que ele faz. E como eu tenho delicadeza de falar, olha, eu não consigo tirar a responsabilidade de todo mundo, eu consigo informar predetivamente, para a gente tentar ter um parâmetro de conteúdo. Mas o que que acontece? Quando você cria um grupo de WhatsApp para venda, circulação, bairro, coloque dentro desse grupo algumas diretrizes. E uma delas é referente ao compartilhamento de notícias, entendeu? Que a pessoa tem que verificar. Só fazendo um gancho para as pessoas. Isso você vai colocar, essa mensagem, como administrador, e no início você abriu isso tem que estar escrito no início. Vai apagar. E se você tiver isso, são regras, Andréia. Você vai determinar as regras. Isso não pode acontecer depois que o grupo já... Não é que não pode acontecer, não é isso. O ideal é que você faça isso, que a gente faça, né? Porque eu também, enfim. A gente tem grupos, né? Funciona como um contrato, exatamente, Mêncio. Funciona como um contrato, como é o movimento desses grupos, né? Isso fica marcado. Completo. Então, a dica é, você vai lá e fala sobre a responsabilização de circulação de conteúdo, entendeu? Para corresponsabilizar aquele agente. Comece a deixar o público ciente disso, entendeu? Tanto, olha... cultural, né? Sim. Aí, por exemplo, por isso que eu falo, eu posso falar do direito, eu posso te assistir no direito, mas, olha, a gente entra com participação, não tem jeito. Eu deixo os desafios. Mamãe tá fazendo live agora, filho. Mãe, posso comer? Ele quer Nutella, gente. Vou ter que deixar pra você terminar a live. Tá, vai lá, começou a Nutella. Fecha pra mamãe a porta, por favor. Participação especial, viu, gente? José Eduardo. Então, o que que acontece? A gente vai ter que começar a dividir responsabilidades referentes a conteúdo. Porque eu não estou falando aqui de um jornal que está colocando conteúdo, porque ali a gente consegue tipificar, a gente consegue resposta constitucional, né, o direito de resposta, a gente consegue pagar por aquilo. Mas aqui a gente está falando mais como assim, sou eu e você, somos pessoas normais que recebemos conteúdo de maneira frequente e a gente tem que agir de forma preventiva e às vezes fica sem saber. Porque tem aquele conteúdo que considera bom. Então, se a informação ela vai de encontro com o que você tem como valor e considera bom, pronto, aí já foi. É o primeiro passo para o dedinho compartilhar. E se essa informação vem de uma pessoa que você confia, pronto, aí eu já compartilhei. Então, por exemplo, tirar a gente do automático nisso daí. A gente, como advogado, você pode assistir, por exemplo, se eu tenho conteúdo, eu posso te assistir no teu direito autoral, a gente pode pedir remoção de plataforma, a gente pode pedir muita coisa. Mas o que eu quero lembrar da notícia ou de toda a informação? De eterno, fica. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente precisa entender quais são, como a gente identificar, aproveitar esse gancho. Daiane, tem um monte de gente te dando parabéns do Dia das Mães por conta do José. Obrigada. Aproveitando esse teu gancho, a gente colocar como a gente identifica uma fake news. Claro que isso é hoje. Amanhã vai ter outro, porque como a internet é um meio tão rápido, tão dinâmico, isso vai mudando. Mas, de uma maneira geral, o que a gente deve observar para identificar uma fake news? Né? Primeiro quando você vê um link de acesso muito longo, sabe, aquele monte de pontinho azulzinho, letra, número, muito longo, já para. Porque empresa de qualidade, ela tem um condensador e não é por aí que faz. Quando você vê um monte de número, já não clica. Você olhar o URL. Se você viu o URL, ela não é uma URL limpa, desconsidera aquilo. Toma cuidado. Totalmente. Já desconsidera. Já nem abre, não segue, não olha, tá? Oi, Celis, você estava na outra live da Lu. Obrigada por estar aqui, minha querida. Então, esse é o primeiro ponto, né? Depois, a gente tem... O que é importante a gente pensar? Toda informação, ela tem uma narrativa. O que eu estou chamando de narrativa?
ela tem todo um contexto, uma forma de construção. E cada indivíduo coloca a sua narrativa. O que você tem que observar? Se essa narrativa ela é linear, se essa história tem começo, meio e fim, se ela tem uma fundamentação, se aquilo que você está vendo é algo fidedigno. Porque a gente consegue observar quando é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia, cola, copia, cola. Então, observe isso. Você precisa pensar muito, quando você receber uma narrativa de qualquer narrativa, o que você tem que observar? Aquela narrativa, aquela história beneficia a pessoa que está transmitindo ou que construiu aquela história? Qual é o benefício que a pessoa tem com aquilo? É muito importante pensar nisso. Eu vou tomar a liberdade de pontuar e vou dar uma colada aqui do lado para vocês terem noção como que é essa geração de conteúdo de fake news e algumas classificações, inclusive verificadas pelo mundo jornalístico. E o direito também coloca como fonte de tipificação, para a gente ver que tipo de crime que está sendo cometido em relação àquilo. Então, olha, a gente pode ter aquela sátira. O que é a sátira? Que a gente pode pegar e fazer alguns conteúdos enganosos, maldosos suficientes, tá? Que aí você leva a pessoa a interpretar que aquilo aconteceu. Isso é uma sátira. Uma sátira pode ser uma fake news. E, assim, eu tô tentando bater mais papo, mas tem hora que a gente tem que dar umas nomenclaturações, colocar um izinho, né? Então, essa sátira também. Sátira pode ser fake news? Pode, porque ela pode induzir ao erro. E a gente tem um site especializado aqui só para contar a quantidade de ação judicial que os partidos políticos distribuem por causa de sátira. Né? E aí a liberdade de expressão ela ganha, porque a maioria das vezes considera como pessoa pública. Mas assim, para você ver que é muito utilizado, você fala, como assim faz fake news com sátira? Pode fazer assim. Mas aí o que... Isso que ela está colocando é aquela história da pós-verdade. A pessoa pega algo, modifica, normalmente em formato de sátira, e bota isso para rodar. Mas também a gente coloca no direito mesmo, se a gente vai pegar e colocar como desinformação, né, ou informação enganosa. Então, aí a gente tem o conteúdo enganoso, olha só. Enganar no uso de informações para enquadrar um problema ao indivíduo. Quer dizer, ele quer um indivíduo, ele vai fazer assim, um conteúdo enganoso. Né? Ele vai pegar e gerar um problema para a Ana. Tá? E a gente vai ter aquele conteúdo impostor. Quanto as fontes são genuínas, mas não são representadas, né? Então, uma fonte a fonte é boa, só que o conteúdo que está ali não é aquilo que tem na fonte. Isso é uma outra coisa. Por isso, agora, deixa eu só fazer um parênteses em cima disso que você está colocando. Com relação à informação, quando você pensa num jornal, claro que você vai buscar essa informação em canais que são canais fidedignos, tá? Então, por exemplo, eu vou no G1, eu vou na Folha de São Paulo, eu vou no Estadão, eu vou na Gazeta, na Piauí, eu vou nessas fontes. Cada uma dessas fontes jornalísticas possui o seu editorial, a sua linha editorial. Então, a transmissão da informação vai seguir essa linha editorial. É isso que vai acontecer. Então, o que a gente tem que pensar? Que eu vou receber a informação e eu vou ler essa informação em outras. Desde seguir só um canal de imprensa. Cada um tem uma linha editorial. Hoje em dia é assim. Você não pode ter isso fechado. Né? Você precisa ter esse discernimento e essa possibilidade de escolha. Então, assim, outras coisas que você deve observar para identificar uma fake news, né? Primeira coisa, você tem que desconfiar sempre. Não é, advogada? Tem que desconfiar. Recebeu uma informação, desconfia dela. Desconfia. O que você vai olhar na estrutura comunicativa, né? Você vai, como a Daiane colocou, o título, se não é um título limpo, uma URL, né? Aquilo que a gente vê. Isso. Se você está na internet, né? Ali a URL, o endereço dela online, se aquilo não... Aquele HTTPS, lá em cima, aquele bonitinho lá. Se aquilo é muito comprido, não abre, não vê, não passa para frente. Muito curto também, os dois extremos vale, tá? Muito curto, muito comprido também não vale. Porque normalmente a gente tem um endereço, barra e a descrição do que você vai ler. É assim que funciona. Então você tem um endereço, eu vou falar do meu.
anakelly.com, meu blog, né? É anakelly.com.br/fake news-artigo. É isso. Então, o que vem depois descreve o conteúdo que você vai ler. Isso é uma coisa correta. Outra coisa que você deve observar. Você deve observar o título, que tipo de título é, que tipo de palavra que se usa nesse título. Outra coisa que você tem que ver é se o vídeo, a Daiane colocou, né? Hoje as pessoas manipulam os vídeos. Então, o que você vai observar? Se é um vídeo muito manipulado, você vê que tem cenário encaixado, né? Que está super mexido, desconfia daquilo. Desconfia daquilo. Tá? Observa. Se, ou o contrário disso, você não tem nenhuma edição num sentido gráfico, mas o ambiente é um ambiente muito desorganizado, é uma bagunça, não tem uma harmonia visual, desconfia disso. Desconfia disso. Outra coisa muito importante, fiquem muito atentos a isso, olha. O direito à imagem, a Daiane comentou conosco sobre isso, é super importante. Então, o que acontece? Fontes corretas, fidedignas, elas compram imagem. Elas não podem colocar imagens que não são imagens de boa qualidade. Então, observa, se você está vendo que naquela notícia, naquele post, a imagem é muito ruim, de uma qualidade muito ruim, não replica. Não replica porque tem uma grande chance de ser fake news. Então, cuidado com isso, tá bom? E cuidado na utilização da imagem também. Isso é um ponto importantíssimo sobre a imagem. É, na realidade, importantíssimo mesmo. Tanto na manipulação ou quando você gera conteúdo com imagem que tem direitos autorais em cima dela. Então, assim, que já está muito comum. Tem plataformas exclusivas com conteúdo e imagem gratuito para você retirar. E se você é um profissional conceituado, utilize. Utilize. Sabe? Não, se você quer pagar ou não quer pagar, mas assim, você vai ter um problema grande, porque imagens dá para provar muito bem, dá para caracterizar muito bem. Então, com imagem, se você, como profissional, fazer um conteúdo com imagem, você vai ter problema. Que não lhe pertence. A gente está conduzindo para o final e tem algumas perguntas. Deixa eu fazer essas perguntas para você. Ó, a Andréia Tatiane, ela coloca assim: eu sou administradora de 5 grupos. Quando identificamos uma fake news? A gente acabou de colocar os itens, né? E foi compartilhado no grupo. O administrador tem alguma responsabilidade sobre isso? O que acontece? O administrador, ele vai ter... Ainda não. Você vê que a gente pegou e colocou naquele grupo em cima algumas regras que têm que ser colocadas. Inclusive da corresponsabilidade. Por isso que é importante informar a corresponsabilidade. Porque também se um administrador de grupo vai pegar e checar todas as notícias que tem em relação ao grupo, ele vai ter problema. Só que tudo isso que a gente falou para agora, desde imagem, desde o URL, esse administrador vai ter que ter uma atenção a mais. Então, por exemplo, se ele vê que aquela notícia, ele tem que ver características que aquela notícia não está correta, ele tem obrigação, aí sim. Se ele tem informação e sabe, ele tem a obrigação de fazer remoção imediata. E imediatamente falar para aquele agente que ele está compartilhando notícia falsa. Ou deixar bem claro dentro daquele grupo que é fake news. E aí o que acontece? Dentro de grupos de bairros ou de comércio, eles colocam fake news. E a notícia continua lá. Gente, é fake news, remove a notícia que é fake news. Aí o povo vai lá e lê a notícia fake news. E aí vai um distraído que já deu a barra de rolagem inteira e de repente apareceu a notícia dele, porque ele não leu as 80 mensagens que estavam e de repente ele foi passando e viu. Entendeu? E antes dele pegar e chegar na parte que era fake news, ele já compartilhou. Entendeu? Então, começar a ter essa sagacidade de verificar o conteúdo e fazer certinho lá. É como se fosse um combinado, um contrato para você participar daquele grupo. Informa que as pessoas têm a obrigação de repartilhar e compartilhar notícias checadas de fonte original. Tem que colocar mesmo. E o administrador do grupo tem responsabilidade em relação a isso. E quando encontra imagens que expõem terceiro, família, menor, tira imediatamente. Não tem essa. Não tem essa.
Entendeu? Não tem essa. Na realidade, o agente que é mais responsabilizado agora é o administrador do grupo, que a gente consegue até poder pegar e legalmente pagar em pecúnia, ele paga mesmo pelo grupo. E aí a corresponsabilidade fica pelo que ele compartilhou. E às vezes, você vê, chega a trocar a responsabilidade do agente. Você sobrepõe a responsabilidade do administrador para quem compartilhou de fato. Tá. Entendeu? Porque ele tinha dever de vigilância sobre aquilo. Então, quem administra grupos tem que ter um contrato de convivência do que pode, as regras que pode e que não pode, muito claras. E é muito legal ter, porque todas as vezes que você tiver que dar limites para aquele grupo, você sempre vai se portar às regras. Olha, eu peço que você olhe as regras novamente, e lá está descrito que você não pode estar fazendo divulgação desse tipo de imagem aqui no grupo, né? Eu posso só fazer um adendo em relação ao que está acontecendo muito, que não tem muito a ver com fake news, que a gente está vendo distribuição de ação em meio web. Como está tendo uma polarização muito grande no país, a gente está tendo muita ofensa em grupo do WhatsApp. Tá? Então, assim, cuidado também, remoção imediata do administrador do grupo, só para dar aquela dica a mais. Porque a gente distribuiu uma ação, a gente teve êxito, teve liminar, teve tudo, e foi bem séria. Porque você pega um grupo de 230 pessoas, cada uma delas compartilha no mínimo para 2, aí já foi, né? E então a gente tá responsabilizando sério. Porque que acontece? Começa a ter ofensa de grande montante, né? Umas ofensas pesadas, sabe? Pesadas. E não é à toa que o fake news, ela tá junto com a política de braço dado, porque a intenção da notícia é, na maioria das vezes, em geral, é te manipular. Então, tomar bastante cuidado em relação a isso. E grupo, gente, se você quer falar de política, entra no grupo político, então. Isso, mais fácil. Né? O Antônio está perguntando, quando você encontra uma informação onde está escrito, né, segundo especialistas, o que é importante? Restante 24 segundos. A gente precisa fechar essa ideia. Quando você tem, por exemplo, segundo especialistas, o que você vai fazer? Você vai certificar se aquilo vem mesmo de um especialista, como é que é isso, né? Da onde isso vem. Não é porque, às vezes, você vai olhar aquilo que a gente comentou, tipografia, fonte,